Artigo 449. Não poderá servir o jurado que, inciso 1º, tiver funcionado em julgamento anterior do mesmo processo, independentemente da causa determinante do julgamento posterior. Inciso 2º, no caso do concurso de pessoas, houver integrado o conselho de sentença que julgou o outro acusado. Inciso 3º, tiver manifestado prévia disposição para condenar ou absolver o acusado. Artigo 450. Dos impedimentos entre si, por parentesco ou relação de convivência, servirá o que houver sido sorteado em primeiro lugar. Artigo 451. Os jurados excluídos por impedimento, suspeição ou incompatibilidade serão considerados para a constituição do número legal exigível para a realização da sessão. Artigo 452. O mesmo conselho de sentença poderá conhecer de mais de um processo no mesmo dia, se as partes o aceitarem, hipótese em que seus integrantes deverão prestar novo compromisso. Seção 10. Da reunião e das sessões do Tribunal do Júri. Artigo 453. O Tribunal do Júri renunciar para sessões de instrução e julgamento nos períodos e na forma estabelecida pela lei local da organização judiciária. Artigo 454. Até o momento de abertura dos trabalhadores da sessão, o juiz-presidente decidirá os casos de isenção e dispensa de jurados e o pedido de adiamento do julgamento, mandando consignar em ata as deliberações. Artigo 455. Se o Ministério Público não comparecer, o juiz-presidente adiará o julgamento para um primeiro dia desimpedido da mesma reunião, cientificadas as partes e as testemunhas. Parágrafo único. Se a ausência não for justificada, o fato será imediatamente comunicado ao Procurador-Geral da Justiça, com a data designada para a nova sessão. Artigo 456. Se a falta sem escusa legítima for do advogado do acusado, e se outro não for por este constituído, o fato será imediatamente comunicado ao presidente da seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, com a data designada para a nova sessão. Parágrafo 1º. Não havendo escusa legítima, o julgamento será adiado somente uma vez, devendo o acusado ser julgado quando chamado novamente. Parágrafo 2º. Na hipótese do parágrafo 1º deste artigo, o juiz intimará a Defensoria Pública para um novo julgamento, que será adiado para o primeiro dia desimpedido, observado o prazo mínimo de 10 dias. Artigo 457. O julgamento não será adiado pelo não comparecimento do acusado, solto, do assistente ou do advogado do querelante, que tiver sido regularmente intimado. Parágrafo 1º. Os pedidos de adiamento e as justificações de não comparecimento deverão ser, salvo comprovado motivo de força maior, previamente submetidos à apreciação do juiz, presidente do Tribunal do Júri. Parágrafo 2º. Se o acusado preso não for conduzido, o julgamento será adiado para o primeiro dia desimpedido da mesma reunião, salvo se houver pedido de dispensa de comparecimento subscrito por ele e seu defensor. Artigo 458. Se a testemunha sem justa causa deixar de comparecer, o juiz-presidente, sem prejuízo da ação penal pela desobediência, aplicar-lhe-á a multa prevista no parágrafo 2º do artigo 436 deste Código. Artigo 459. Aplicar-se-á às testemunhas a serviço do Tribunal do Júri o disposto no artigo 441 deste Código. Artigo 460. Antes de constituído o conselho de sentença, as testemunhas serão recolhidas a lugar onde umas não possam ouvir os depoimentos das outras. Artigo 461. O julgamento não será adiado se a testemunha deixar de comparecer, salvo se uma das partes tiver requerido a sua intimação por mandado, na oportunidade de que trata o artigo 422 deste Código, declarando não prescindir do depoimento e indicando a sua localização. Parágrafo 1º. Se intimada a testemunha não comparecer, o juiz-presidente suspenderá os trabalhos e mandará conduzir ou adiará o julgamento para o primeiro dia desimpedido, ordenando a sua condução. Parágrafo 2º. O julgamento será realizado mesmo na hipótese de a testemunha não ser encontrada no local indicado, se assim for cientificado por oficial de justiça. Artigo 462. Realizadas as diligências referidas nos artigos 454 e 461 deste Código, o juiz-presidente
verificará se a urna contém as cédulas dos 25 jurados sorteados, mandando que o escrivão proceda à chamada deles. Artigo 463. Comparecendo pelo menos 15 jurados, o juiz-presidente declarará instalados os trabalhos, anunciando o processo que será submetido a julgamento. Parágrafo 1º. O oficial de justiça fará o pregão, certificando a diligência nos autos. Parágrafo 2º. Os jurados excluídos por impedimento, suspeição, serão computados para a constituição do número legal. Artigo 464. Não havendo número referido no artigo 463 deste Código, proceder-se-á ao sorteio de tantos suplentes quanto necessários e designar-se-á nova data para a sessão do júri. Artigo 465. Os nomes dos suplentes serão consignados em ata, metendo-se ao expediente de convocação, com observância do disposto nos artigos 434 e 435 deste Código. Artigo 466. Antes do sorteio dos membros do Conselho da Sentença, o juiz-presidente esclarecerá sobre os impedimentos, a suspeição e as incompatibilidades constantes dos artigos 448 e 449 deste Código. Parágrafo 1º. O juiz-presidente também advertirá os jurados de que, uma vez sorteados, não poderão comunicar-se entre si e com outrem, nem manifestar sua opinião sobre o processo, sob a pena de exclusão do conselho e multa, na forma do parágrafo 2º do artigo 436 deste Código. Parágrafo 2º. A incomunicabilidade será certificada nos autos pelo oficial de justiça. Artigo 467. Verificando que se encontram na urna as cédulas relativas aos jurados presentes, o juiz-presidente sorteará 7, dentre eles para a formação do Conselho de Sentença. Artigo 468. Na medida em que as cédulas forem sendo retiradas da urna, o juiz-presidente as lerá e a defesa, depois dela o Ministério Público, poderão recusar os jurados sorteados até 3 cada parte, sem motivar a recusa. Parágrafo único. O jurado recusado imotivadamente por qualquer das partes será excluído daquela sessão de instrução e julgamento, prosseguindo seu sorteio para a composição do Conselho de Sentença com os jurados remanescentes. Artigo 469. Se forem 2 ou mais os acusados, as recusas poderão ser feitas por um só defensor. Parágrafo 1º. A separação dos julgamentos somente ocorrerá se, em razão das recusas, não for obtido o número mínimo de 7 jurados para compor o Conselho de Sentença. Parágrafo 2º. Determinada a separação dos julgamentos, será julgado em primeiro lugar o acusado a quem foi atribuída a autoria do fato ou, em caso de coautoria, aplicar-se-á o critério de preferência disposto no artigo 429 deste Código. Artigo 470. Desacolhida a arguição de impedimento, de suspeição ou de incompatibilidade contra o juiz-presidente do Tribunal do Júri, órgão do Ministério Público, jurado ou qualquer funcionário, o julgamento não será suspenso, devendo, entretanto, constar da ata o seu fundamento e a decisão. Artigo 471. Se em consequência do impedimento, suspeição, incompatibilidade, dispensa ou recusa não houver número para a formação do Conselho, o julgamento será adiado para o primeiro dia útil, desimpedindo após sorteados os suplentes, com observância do disposto no artigo 464 deste Código. Artigo 472. Formado o Conselho de Sentença, o presidente, levantando-se e com ele todos os presentes, fará aos jurados a seguinte exortação: em nome da lei, concito-vos a examinar esta causa com imparcialidade e a proferir a vossa decisão, de acordo com a vossa consciência e os ditames da justiça. Os jurados, nominalmente chamados pelo presidente, responderão: assim eu prometo. Parágrafo único. O jurado, em seguida, receberá cópias da pronúncia ou, se for o caso, das decisões posteriores que julgaram admissível a acusação do relatório do processo. Seção 11. Da instrução em plenário. Artigo 473. Prestado o compromisso pelos jurados, será iniciada a instrução plenária, quando o juiz-presidente, o Ministério Público, o assistente, o querelante e o defensor do acusado tomarão sucessiva e diretamente as declarações do ofendido, se possível, a inquirição das testemunhas arroladas pela acusação. Parágrafo 1º.
Para a inquirição das testemunhas arroladas pela defesa, o defensor do acusado formulará as perguntas antes do Ministério Público e do assistente, mantidos no mais a ordem e os critérios estabelecidos neste artigo. Parágrafo 2º. Os jurados poderão formular perguntas ao ofendido e às testemunhas, por intermédio do juiz presidente. Parágrafo 3º. As partes e os jurados poderão requerer acariações, reconhecimento de pessoas e coisas e esclarecimento dos peritos, bem como a leitura de peças que se refiram exclusivamente às provas colhidas por carta precatória e às provas cautelares, antecipadas ou não repetitíveis. Artigo 474. A seguir, será o acusado interrogado, se estiver presente, na forma estabelecida no capítulo 3, no título 7 do livro 1º deste Código, com as alterações introduzidas nesta seção. Parágrafo 1º. O Ministério Público, o assistente, o querelante e o defensor, nessa ordem, poderão formular diretamente perguntas ao acusado. Parágrafo 2º. Os jurados formularão perguntas por intermédio do juiz presidente. Parágrafo 3º. Não se permitirá o uso de algemas no acusado durante o período em que permanecer no plenário do júri, salvo se absolutamente necessária a ordem dos trabalhos, a segurança das testemunhas ou a garantia da integridade física dos presentes. Artigo 475. O registro dos depoimentos do interrogatório será feito pelos meios ou recursos de gravação magnética, eletrônica, estenotipia ou técnica similar, destinada a obter maior fidelidade e celeridade na colheita da prova. Parágrafo único. A transcrição do registro, após feita a degravação, constará dos autos. Seção 12. Os debates. Artigo 476. Encerrada a instrução, será concedida a palavra ao Ministério Público, que fará a acusação dos limites da pronúncia ou das decisões posteriores que julgaram admissível a acusação, sustentando, se for o caso, a existência de circunstância agravante. Parágrafo 1º. O assistente falará depois do Ministério Público. Parágrafo 2º. Tratando-se de ação penal de iniciativa privada, falará em primeiro lugar o querelante, e em seguida o Ministério Público, salvo se este houver retomado a titularidade da ação, na forma do artigo 29 deste Código. Parágrafo 3. Fim da acusação, terá a palavra a defesa. Parágrafo 4º. A acusação poderá replicar e a defesa treplicar, sendo admitida a reinquirição de testemunha já ouvida em plenário. Artigo 477. O tempo destinado à acusação e à defesa será de 1h30 para cada, de 1 hora para a réplica e outro tanto para a tréplica. Parágrafo 1º. Havendo mais de um acusador ou mais de um defensor, combinarão entre si a distribuição do tempo, que na falta de acordo será dividido pelo juiz presidente, de forma a não exceder o determinado neste artigo. Parágrafo 2º. Havendo mais de um acusado, o tempo para a acusação e a defesa será acrescido de 1 hora, elevado ao dobro o da réplica e da tréplica, observado o disposto no parágrafo 1º deste artigo. Artigo 478. Durante os debates, as partes não poderão, sob pena de nulidade, fazer referências. Parágrafo 1º. A decisão de pronúncia, as decisões posteriores que julgaram admissível a acusação ou a determinação do uso de algemas como argumentos de autoridade que beneficiem ou prejudiquem o acusado. Parágrafo inciso 2º. Ao silêncio do acusado ou ausência de interrogatório por falta de requerimento em seu prejuízo. Artigo 479. Durante o julgamento, não será permitida a leitura de documento ou a exibição de objeto que não tiver sido juntado aos autos, com antecedência mínima de 3 dias úteis, dando ciência à outra parte. Parágrafo único. Compreendem-se na proibição deste artigo a leitura de jornais ou qualquer outro escrito, bem como a exibição de vídeos, gravações, fotografias, laudos, quadros, croquis ou qualquer outro meio assemelhado, cujo conteúdo versar sobre a matéria, de fato submetida à apreciação e julgamentos dos jurados. Artigo 480. A acusação, a defesa e os jurados poderão a qualquer momento, por intermédio do juiz presidente, pedir ao orador que indique
a folha dos autos onde se encontra a peça por ele lida ou citada, facultando-se ainda aos jurados solicitar-lhe pelo mesmo meio o esclarecimento de fato por ele alegado. Parágrafo 1º. Concluídos os debates, o presidente indagará dos jurados se estão habilitados a julgar ou se necessitam de outros esclarecimentos. Parágrafo 2º. Se houver dúvidas sobre questão de fato, o presidente prestará esclarecimentos à vista dos autos. Parágrafo 3º. Os jurados, nesta fase do procedimento, terão acesso aos autos e aos instrumentos do crime se solicitarem ao juiz-presidente. Artigo 481. Se a verificação de qualquer fato reconhecida como essencial para o julgamento da causa não puder ser realizada imediatamente, o juiz-presidente dissolverá o Conselho, ordenando a realização das diligências interidas necessárias. Parágrafo 2º. Parágrafo único. Se a diligência consistir na produção de prova pericial, o juiz-presidente, desde logo, nomeará perito e formulará quesitos, facultando as partes também formulá-los e indicar assistentes técnicos no prazo de 5 dias. Seção 13. Do questionário e sua votação. Artigo 482. O Conselho de Sentença será questionado sobre matéria de fato e se o acusado deve ser absolvido. Parágrafo único. Os quesitos serão redigidos em proposições afirmativas, simples e distintas, de modo que cada um deles possa ser respondido com suficiente clareza e necessária precisão. Na sua elaboração, o presidente levará em conta os termos da pronúncia ou das decisões posteriores que julgarem admissível a acusação, do interrogatório e das alegações das partes. Artigo 483. Os quesitos serão formulados na seguinte ordem, indagando sobre: inciso 1º, a materialidade do fato; inciso 2º, a autoria ou participação; inciso 3º, se o acusado deve ser absolvido; inciso 4º, se existe causa de diminuição de pena alegada pela defesa; inciso 5º, se existe circunstância qualificadora ou causa de aumento de pena reconhecidas na pronúncia ou em decisões posteriores que julgarem admissível a acusação. Parágrafo 1º. Resposta negativa de mais de 3 jurados, qualquer dos quesitos referidos dos incisos 1 e 2 do caput deste artigo, encerra a votação e implica a absolvição do acusado. Parágrafo 2º. Respondidos afirmativamente por mais de 3 jurados os quesitos relativos aos incisos 1 e 2 do caput deste artigo, será formulado o quesito com a seguinte redação: o jurado absolve o acusado? Ponto de interrogação. Parágrafo 3º. Decidindo os jurados pela condenação, o julgamento prossegue, devendo ser formulados quesitos sobre: inciso 1º, causa de diminuição de pena alegada pela defesa; inciso 2º, circunstância qualificadora ou causa de aumento de pena reconhecida na pronúncia ou em decisões posteriores que julgarem admissível a acusação. Parágrafo 4º. Sustentada a desclassificação da infração para outra competência do juiz singular, será formulado o quesito a respeito, para ser respondido após o 2º ou 3º quesito, conforme o caso. Parágrafo 5º. Sustentada a tese de ocorrência do crime na sua forma tentada ou havendo divergência sobre a tipificação do delito, sendo esse de competência do tribunal do júri, o juiz formulará quesito acerca destas questões, para ser respondido após o 2º quesito. Parágrafo 6º. Havendo mais de um crime ou mais de um acusado, os quesitos serão formulados em séries distintas. Artigo 484. A seguir, o presidente lerá os quesitos e indagará das partes se tem requerimento ou reclamação a fazer, devendo qualquer deles, bem como a decisão, constar da ata. Parágrafo único. Ainda em plenário, o juiz-presidente explicará aos jurados o significado de cada quesito. Artigo 485. Não havendo dúvida a ser esclarecida, o juiz-presidente, os jurados, o Ministério Público, o assistente, o querelante, o defensor do acusado, o escrivão e o oficial de justiça dirigir-se-ão à sala especial a fim de ser procedida a votação. Parágrafo 1º. Na falta de sala especial, o juiz-presidente determinará que o público se retire, permanecendo somente as pessoas mencionadas no caput deste artigo. Parágrafo 2º. O juiz-presidente,
advertirá as partes de que não será permitida qualquer intervenção que possa perturbar a livre manifestação do Conselho e fará retirar da sala quem se portar inconvenientemente. Artigo 486. Antes de proceder-se-á à votação de cada quesito, o juiz-presidente mandará distribuir aos jurados pequenas cédulas, feitas de papel opaco e facilmente dobráveis, contendo 7 delas a palavra sim e 7 delas a palavra não. Artigo 487. Para assegurar o sigilo do voto, o oficial de justiça recolherá em urnas separadas as cédulas correspondentes aos votos e as não utilizadas. Artigo 488. Após a resposta, verificados os votos e as cédulas não utilizadas, o presidente determinará que o escrivão registre o termo a votação de cada quesito, bem como o resultado do julgamento. Parágrafo único. Do termo também constará a conferência das cédulas não utilizadas. Artigo 489. As decisões do Tribunal do Júri serão tomadas por maioria de votos. Artigo 490. Se a resposta a qualquer dos quesitos estiver em contradição com outra ou outras já dadas, o presidente, explicando aos jurados em que consiste a contradição, submeterá novamente a votação aos quesitos a que se referirem tais respostas. Parágrafo único. Se pela resposta dada a um dos quesitos, o presidente verificar que ficam prejudicados os seguintes, assim o declarará, dando por finda a votação. Artigo 491. Encerrada a votação, será o termo a que se refere o artigo 488 deste Código assinado pelo presidente, pelos jurados e pelas partes.